Oi, eu sou a chefe Rê Almeida e esse é o Delícias na Cozinha da Rê. A receita de hoje é um delicioso quibe sem carne que fica tudo de bom. Aprenda a preparar esse delicioso quibe vegano, que fica super crocante, saboroso e que é feito com proteína de soja. Ele tem um tempero único e que vai deixar as suas festinhas, os seus lanches, as suas reuniões e refeições ainda mais especiais. Esse quibe fica bom, seja qual for o modo de cocção dele, frito, assado ou na airfryer. Eu vou te falar qual é o segredo de um quibe bem saboroso, crocante por fora e macio por dentro. Fica até o final e aproveite todas essas diquinhas especiais que eu vou te passar, sem esconder nada. Então, vamos para a receita? Para essa receita, nós vamos precisar de 2 xícaras de trigo para quibe sem hidratar, porque quando hidratamos, ela aumenta de tamanho. 2 xícaras também de proteína de soja sem hidratar. Minha soja já está temperada e mais à frente eu vou explicar como eu tempero. 2 xícaras de purê de batata, batata cozida e amassada. 1 xícara de salsinha e hortelã. E meia xícara de farinha de aveia. Eu prefiro a farinha de aveia para não ficar os floquinhos, né, no nosso quibe. Então a gente vai colocar tudo no processador, mas não vai colocar os ingredientes todos. Vamos dividir. Botar metade e depois a outra metade. Adiciono agora metade da soja. E em seguida os outros ingredientes, metade do nosso purê, metade da salsinha e do hortelã e 1 colher de sopa de shoyu sem glutamato monossódico, que a outra colher vai ficar para outra parte. E vamos bater. Eu aprendi esse processo de bater o quibe no processador com minha sogra e dá super certo. Ele vai precisar de menos farinha para dar liga, pois esse processo de triturar os ingredientes facilita na hora de modelar. Sempre que estiver batendo, para o processador um pouco, mexe, tira das bordas para não forçar e também misturar todos os ingredientes com facilidade. Vamos deixar tudo batendo. E então vamos falar como eu tempero a soja. O tempero da soja é um dos segredinhos, das diquinhas que eu tenho para te passar. Uma soja bem temperada vai deixar o quibe mais saboroso. Então, depois de você hidratar a soja de molho no limão, e quem usa vinagre, no vinagre pode ser também, para tirar aquele gosto residual da soja. Depois de 20 minutos, mais ou menos, a gente lava a soja e espreme bem a soja e coloca shoyu, sem glutamato monossódico, lembrando. Em seguida, eu vou refogar alguns temperinhos. Coloco na panela alho, cebola, pimentões e vou refogar no azeite. Acrescento a minha soja e vou deixar refogar junto com esses temperos e dar uma leve cozida na soja para que ela incorpore esses temperos. Adiciono também alguns condimentos naturais, como cominho sem pimenta, páprica, chimichurri. Você pode colocar cebola em pó, alho em pó, coentro em pó. Esses temperinhos vai de acordo com a preferência de cada um, mas o ideal é que a comida ela seja bem temperada. Eu não sei se vocês observaram, mas eu gosto de muito tempero. É o tempero que dá o sabor aos alimentos. Então não economize nos temperos. E aí depois dessa soja refogada, pré-cozida com todos esses temperos,
Quando eu for acrescentar aos meus outros ingredientes, o quibe vai ficar com um sabor muito especial. Aqui eu já fui para outra parte, o restante dos ingredientes, e vou fazer o mesmo processo. Bater tudo no processador, até triturar tudo bem direitinho, ficar tudo incorporado e fácil de modelar. Terminado esse processo, nós vamos para o próximo passo, que é modelar os nossos quibes. Lembrando que eu coloco purê de batata para ajudar a dar liga, além de enriquecer nosso quibe. Não gosto de usar farinha de trigo, prefiro usar farinha de aveia por ser mais saudável. E a farinha de aveia, ao invés da aveia em flocos, para não ficar aqueles floquinhos no nosso quibe. Então, faça todo esse passo a passo direitinho e você vai ver que quibe maravilhoso, que quibe saboroso, bem temperado, com a liga, com a textura perfeita. Depois de retirar todos os ingredientes do processador, aí sim eu vou colocar a minha farinha de aveia. Corrija o sal se precisar de mais sal, tome cuidado porque nós usamos o shoyu, então coloque o sal com moderação. Depois de tudo processado, nós vamos colocar a aveia. Coloque a aveia aos poucos. Coloque a mão na massa, sinta a textura da sua massa, incorpore toda a sua massa com a aveia e sinta se ela precisa de mais farinha de aveia ou não. E esse processo também de amassar é muito importante para aumentar a liga da nossa massa. Então, se precisar, coloque mais aveia. Meia xícara de aveia é o suficiente. Então, eu creio que mais que isso você não vai precisar colocar. Mas você vai perceber a textura. Depois de misturar tudo, você vai modelar um bolinho e vai sentir se a sua massa já está boa o suficiente para modelar o seu quibe ou não. A minha massa eu coloquei toda a aveia. E notem que foi o suficiente para formar os bolinhos. Então, vamos agora para o próximo passo, que é fazer os nossos bolinhos. E estamos na reta final do nosso quibe. Primeiro, eu gosto de amassar bem o bolinho na mão e depois vou modelando, para assim ficar mais firme e não desmanchar na hora que a gente for assar, fritar, seja qual for a forma de cocção que você vai usar. Então, essa parte aí é muito fácil e muito gostosa de fazer. Então, aproveite esse momento aí para fazer os seus quibes. Essa quantidade de ingredientes de massa renderam 35 quibes e eu assei eles na airfryer. Pincela um pouquinho de azeite para dar aquela douradinha e deixa por aproximadamente 30 minutos na airfryer a 160 graus. E esse foi o resultado dos nossos quibes. Olha que coisa linda. Ele tá sequinho, crocante por fora e super macio por dentro e muito saboroso. Aproveite mais essa delícia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e compartilhar com todos os seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo!